Se existe um instrumento financeiro capaz de mostrar com precisão o nível de consciência de uma pessoa sobre o próprio dinheiro, esse instrumento é o cartão de crédito. Ele pode ser o seu maior aliado ou o seu pior vilão, a depender apenas de uma coisa: o quanto você realmente entende sobre o seu uso. Durante anos, eu atendi pessoas de todos os perfis, jovens começando a carreira, famílias com boa renda, empresários, médicos, servidores públicos e todas, sem exceção, já tiveram uma fase de descontrole com o cartão de crédito. Não é sobre o valor da fatura, e sim sobre o comportamento por trás dela. Porque o cartão de crédito, por natureza, nos dá a sensação de que temos mais dinheiro do que realmente temos. E aí que começa o problema. Mas hoje eu quero te ensinar a fazer as pazes com ele, a transformar o seu cartão de crédito de um vilão a uma ferramenta de inteligência e organização e estratégia financeira. A gente vai começar pelo básico e que, na verdade, é o que mais causa confusão: fechamento e vencimento da fatura. A maioria das pessoas sequer sabe o dia em que o cartão fecha, e esse é o primeiro sinal de desordem. O dia do fechamento é o último dia em que uma compra entra na fatura atual. A partir dali, tudo que for comprado será cobrado no mês seguinte. Já o vencimento é a data limite para o pagamento dessa fatura. Por exemplo, se o seu cartão fecha todo dia 10 e vence no dia 20, tudo que você comprar até o dia 10 entra na fatura desse mês, e o que você comprar a partir do dia 11 será cobrado só na próxima. E por que isso é tão importante, Vi? Porque é exatamente essa janela de tempo que te dá o poder de planejamento. Você saber o dia de fechamento e o dia de vencimento é o primeiro passo para a gente deixar de ser refém do cartão, e o que vai te permitir ali ter uma organização maior das suas despesas, escolher melhor o momento para comprar ou evitar juros. Agora vamos ao ponto que separa o uso saudável do uso destrutivo. O que seria isso? Lançar corretamente as faturas. O erro mais comum é a gente olhar para o cartão apenas como uma conta única, como se fosse um gasto isolado, mas se o cartão, na verdade, é um agrupamento de despesas, é como uma pasta que vai reunir todas as suas escolhas dentro do mês. Quando você trata o cartão como uma categoria à parte, você perde um pouco da visibilidade. E quando você perde a visibilidade, você acaba perdendo o controle. Por isso, eu falo que o cartão, ele precisa estar dentro do seu orçamento e não fora dele. Cada gasto do cartão deve ser lançado na sua categoria de origem. Então, se você usou o cartão para pagar o supermercado, esse lançamento entra em alimentação e não cartão de crédito. Se você comprou um remédio, entra em saúde. Se você pediu um delivery, entra em lazer. O erro aqui é a gente lançar tudo como cartão de crédito, porque quando você faz isso, o seu painel financeiro ele acaba ficando cego. Você só vê o total da fatura, mas você não entende o que gerou aquele valor tão alto. E eu falo, o que não é entendido não é controlado. Quando você lança corretamente por categoria, você consegue transformar o cartão em um espelho da sua vida financeira. Então você passa a ver com clareza o que realmente está pesando. E de quebra, começa a perceber como pequenas escolhas cotidianas se acumulam e formam faturas que parecem misteriosas no fim do mês. Outro ponto essencial é o limite ideal. Ter um limite muito alto não é sinônimo de poder, isso é sinônimo de risco. O limite ideal é aquele que se ajusta à sua renda e ao seu comportamento no mês. Como regra geral, o limite do cartão não deve ultrapassar 2 vezes o valor da sua renda líquida. E ainda assim, o ideal é que você nunca use mais do que 30% a 40% desse limite dentro de um único mês. Por exemplo, se você ganha 10 mil reais e o seu limite é de 20 mil, o uso ideal seria em torno de 3 a 4 mil no mês. Porque esse espaço ele vai te dar segurança, ele vai evitar surpresas,
ele vai manter a sua pontuação de crédito saudável para os bancos, mas mais importante do que isso, o número, ele é um hábito. Então, o cartão, ele deve ser usado como uma ferramenta de fluxo e não como uma extensão de renda, como a maioria faz. O cartão, ele serve para você concentrar os gastos que já estavam planejados, não para viabilizar desejos que não cabem no seu orçamento. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa simples de visualizar isso mentalmente. Imagina que o seu cartão de crédito é uma caixa d'água. A cada compra, você abre uma torneirinha e a água começa ali a sair. A diferença é que no cartão, você só vai perceber que a caixa vai estar vazia quando chega a fatura no final do mês. Então, o segredo é você manter o nível de água sob controle. Você precisa saber quanto ainda tem disponível, quanto já comprometeu e quanto deve reservar para o próximo ciclo. E isso se faz com rotina. Eu gosto de chamar essa parte de rotina de acompanhamento, porque esse é o momento em que você vai olhar para o seu extrato do cartão com intenção e nunca com medo de olhar para ele. Uma vez por semana vai abrir o aplicativo, ver o saldo da sua fatura e categorizar cada gasto no seu painel financeiro. Eu vou ensinar vocês na prática. Então, não espera o fechamento para descobrir o estrago. Acompanha em tempo real, porque assim você vai poder ajustar e depois você não se arrepende, porque você estava sob controle. Agora, deixa eu te contar um caso que ilustra muito bem isso que eu lembrei agora. Um dos meus mentorados, o Rodrigo, ele ganhava 15 mil reais por mês. E ele vivia com um cartão estourado. Todo mês ele jurava, não, agora vai dar certo. Mas quando chegou a mentoria, eu percebi que o problema não era o cartão. Era o descontrole entre as datas e as categorias. Ele concentrava tudo no cartão porque dava milhas, mas ele não fazia ideia de que quando as compras caíam ou quanto já tinha comprometido. Então, a gente reorganizou o uso desse cartão, definimos um limite prático, fixamos um dia da semana para revisar esses lançamentos semanais e realocamos as despesas por categoria. No segundo mês, a fatura dele caiu em 40% pela primeira vez. Ele teve saldo positivo, não porque ele passou a ganhar mais, ele fez renda extra, mas porque ele passou a saber exatamente o que ele estava fazendo. E é esse o ponto central dessa aula. O cartão de crédito, ele não tem que ser o vilão. O vilão é o uso inconsciente de quem está por trás dele. O cartão, eu falo que ele é apenas um meio de pagamento. Ele é quem define se vai te ajudar ou vai te sabotar, é você mesmo. Quando você entende as regras do jogo, o cartão ele passa a jogar a seu favor. Então você começa a acumular milhas de forma inteligente, você aproveita o fechamento para organizar o fluxo de caixa, planejar as compras de forma estratégica e você nunca mais vai ser pego de surpresa. O caos, ele acaba, eu falo, quando você entra na consciência do que você está fazendo. E a consciência vem do hábito de você olhar para os números com regularidade e propósito por trás. Então, a partir de agora, o seu desafio é simples. Você vai descobrir o dia de fechamento e de vencimento de todos os seus cartões, vai lançar cada gasto na categoria correta. Eu vou ensinar como vocês vão fazer isso dentro do painel financeiro de vocês e vão acompanhar semanalmente a fatura e ajustar o uso conforme a realidade do seu mês. E vai manter o limite alinhado à sua renda e não com o seu ego, porque limite de cartão de crédito não é poder. Fazendo isso, o cartão ele vai deixar de ser vilão das suas finanças e você vai passar a ser o assistente do seu planejamento. Ele vai te ajudar a controlar todo esse fluxo, vai concentrar as despesas, você vai conseguir acumular os benefícios do cartão e você vai conseguir construir um histórico de crédito com estratégia. Porque liberdade financeira não é viver sem cartão. É você saber usá-lo com inteligência, clareza e propósito. E é exatamente isso que você está aprendendo a fazer aqui. Te vejo na próxima aula.